Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, você que está me ouvindo. Amém? Eu quero falar de 3 pessoas no mínimo hoje. Eu quero falar um pouquinho a respeito de Jesus e de uma parábola, a respeito de João Batista e a respeito de Jonas. Porém, a respeito de um único assunto. Um assunto que se chama ou se resume em arrependimento. Jesus ele conta uma parábola a algumas pessoas. Mas antes dele contar essa parábola, essas pessoas apresentam para Jesus um assunto no qual galileus sofreram, ok? Houve um contexto no qual Pilatos ele misturou o sangue desses galileus com o sacrifício deles. E eles apresentam esse assunto para Jesus. E Jesus, a mentalidade dessas pessoas é: esses galileus sofreram porque eram pecadores. Então Jesus, ele diz: não, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então Jesus ele traz um assunto a essas pessoas. Ele diz: 18 pessoas morreram quando a torre de Siloé caiu sobre elas. Vocês pensam que essas pessoas eram mais pecadores do que todos os outros de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Amém? Então Jesus ele conta uma parábola para essas pessoas. Ele fala sobre uma figueira que estava em uma vinha. E por 3 anos, o dono dessa vinha procurou frutos nessa figueira e não encontrou. Então disse para aquele que cuidava da vinha cortar ela. E aquele que cuidava da vinha pediu mais 1 ano e disse: eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá, vou adubar, vou colocar adubo, vou cavar em volta dela. É isso que a Bíblia diz: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que eu quero destacar aqui é que durante 3 anos se procurou fruto nessa figueira. E mesmo quando não achou e houve uma decisão, corta, houve mais 1 ano de prazo, houve mais 1 ano de tempo, ok? Fruto. Ao mesmo tempo que Jesus está falando sobre arrependimento, agora Jesus está trazendo uma parábola que fala de fruto. O que eu quero destacar novamente é que há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que é necessário dar fruto. Se não dermos frutos, uma hora nós vamos prestar conta. Nós não sabemos o dia da manhã. Amém? Jesus, mesmo que Jesus não volte agora ou não volte amanhã, nós não sabemos a nossa hora de partir e um dia prestaremos conta. Eu olho para as nossas vidas agora e vejo Deus nos dando tempo para arrependermos. Quando olhamos para a vida de João Batista, nós vemos que a sua pregação é uma pregação de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Ele dizia: deem fruto que mostre arrependimento. Irmãos, o que é dar fruto que mostre arrependimento? Você que está fazendo algo que é errado, começa a fazer aquilo que é certo. Você que vive, por exemplo, no adultério, pare de adulterar. O fato de você parar de adulterar e começar a fazer aquilo que é certo por arrependimento, isso é fruto de arrependimento. Você que vive uma vida na mentira, parando de mentir, mas começando a falar a verdade, se arrependendo disso, isso é dar fruto de arrependimento. Então João Batista ele prega e começa a pregar no deserto da Judéia, arrependimento, arrependimento, e pregava sobre arrependimento. E muitos se voltaram para o Senhor através da vida dele.
Amém? E ele dizia, deem fruto que mostre arrependimento. E aqueles que não dessem fruto que mostre arrependimento, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, ó, o machado já está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A respeito dessa parábola de Jesus, você pode lê-la aqui em Lucas 13. Amém? A respeito de João Batista, você pode ler tanto em Mateus 3 como em Lucas 3. Amém? A Bíblia vai dizer que multidões vinham até João para serem batizadas por ele, um batismo de arrependimento, pessoas que estavam aceitando a sua mensagem, pessoas que estavam se arrependendo de seus caminhos errados. E multidões perguntavam para ele também o que elas deveriam fazer. E então João, aquele que prega arrependimento, ele também mostra para as pessoas o que devem fazer. A Bíblia vai falar de soldados, por exemplo, e publicanos que perguntaram para ele, e nós, o que devemos fazer? Aos publicanos, João Batista dizia, ó, não cobrem nada além do que foi estipulado. João Batista, com certeza, um homem ali que vivia naquela época, conhecia a vida dessas pessoas ali, a sua fama, para estar dizendo isso para os publicanos. Pessoas ali, biblicamente falando, que costumavam a cobrar além daquilo que era estipulado. Então João está dizendo, ó, não cobrem nada além do que foi estipulado. E para os soldados que perguntavam a ele, e nós, o que devemos fazer? Aos soldados João dizia assim, não, não pratiquem a extorsão e nem acusem ninguém falsamente, mas contente-se com seu salário. João prega arrependimento e João mostra qual é o fruto de arrependimento que essas pessoas devem ter em suas vidas, não à luz do que fulano ou ciclano pensa, mas à luz do que a Bíblia, do que Deus deseja das pessoas. Eu disse que falaria sobre Jesus, eu disse que falaria sobre João Batista. Deixe-me falar um pouquinho a respeito de Jonas. Jonas tem 4 capítulos. O livro de Jonas. Jonas tem 4 capítulos. Quando a palavra de Deus vem a Jonas, Deus diz a Jonas que as maldades de Nínive subiu à sua presença. Ele deu uma ordem a Jonas para ir depressa pregar contra eles, pregar contra a cidade. Deixa-me abrir. Jonas 1, Jonas capítulo 1, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas foge da presença de Deus. É algo conhecido, creio eu, pela grande maioria que está me ouvindo. Jonas foge, um grande peixe o engole. Por ordem de Deus, o grande peixe o vomita em terra, né? Deus dá ordem ao peixe e ele vomita Jonas em terra firme. Então Deus dá uma ordem de novo a Jonas. Aqui no capítulo 3 de Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A Bíblia diz que Nínive era grande, demora 3 dias para percorrer Nínive. E durante um dia Jonas percorreu Nínive dizendo que Deus destruiria a cidade dentro de 40 dias. Capítulo 3 de Jonas, versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E a Bíblia vai dizer que os ninivitas passaram a crer em Deus, que os ninivitas começaram a jejuar. A Bíblia vai dizer que essas notícias chegaram até o rei, que se levanta do seu trono, se veste de pano de saco. O rei também se volta para Deus. O rei emite, sabe, ele põe um decreto. Ele faz um decreto. Ele proclama um jejum que nem homens comeriam, que nem homem algum beberia, mas que se vestiriam de panos de saco, e até mesmo seus animais. Amém? Sabe como é que termina essa história? Olha aqui, Jonas 3, versículo 19. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus não destruiu eles como havia ameaçado. Uma pregação contra as suas práticas erradas.
Amém? Uma pregação contra. A Bíblia mesmo afirma, olha o que o rei afirma em um determinado momento. Olha, Jonas 3, quando ele proclama o decreto. Jonas 3, versículo 8. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Amém? Agora, Jonas 4, no último versículo, Deus deixa claro que Nínive é uma cidade grande, de um povo que não sabe nem sequer discernir, distinguir a mão direita da esquerda, e que Deus tinha pena daquela cidade. Sinceramente, eu acredito que Deus mandou Jonas naquele lugar para que aquele povo se arrependesse, como uma forma de dar tempo para aquele povo se arrepender, como uma forma de dar tempo para aquele povo, sabe, deixar suas maldades, deixar sua violência. Nós vemos na Bíblia, para os que estão me ouvindo, acredito que a grande maioria conhece a história lá de Sodoma, Gomorra, que foi destruído por Deus. Eu acredito sim que Deus, ele levantou pessoas ali para pregar contra as coisas erradas naquele lugar. Eu acredito sim que Deus enviou pessoas ali. E eu acredito também que Deus está dando tempo para que pessoas se arrependam e deem frutos de arrependimento. E se você olha para a sua vida e vê algo que você diz assim, eu tenho que mudar isso, agora é a hora. Agora é a hora. Mude. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é inspirada, essa palavra aqui, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para repreensão, para correção, para o ensino, para instrução na justiça. Preste bastante atenção. Para a repreensão, ela é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão e para a correção. Amém? Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, para que Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, venha nos repreender em tudo aquilo que desagrada a Ele e venha nos corrigir. Repreender no sentido de dizer, ó, não é isso que eu quero. E corrigir no sentido de dizer, é assim que eu quero. Eu digo, repreender no sentido de dizer, não é assim, e corrigir no sentido de dizer, é dessa forma aqui que você vai fazer. Irmãos, Deus, Ele disciplina quem Ele ama. E nós não podemos nos aborrecer com a sua disciplina. Então vamos orar a Deus para que tudo aquilo que a gente está fazendo, ainda mais de forma inconsciente, para que Deus nos desperte, para que Deus, sabe, nos ajude a mudar. Jesus, Ele veio ao mundo e de fato Ele salva pecadores. Ele veio pelos doentes. São os doentes que necessitam de médico, mas os doentes precisam reconhecer que necessitam de ajuda. Os doentes necessitam reconhecer que estão doentes. Você diz, Jesus é meu Salvador. Amém. Mas você reconhece o porquê você precisa de um Salvador? Você reconhece que você necessita de arrependimento? Jesus, ele pode te salvar. Jesus, ele quer te salvar. Creio nisso. Mas é necessário arrependimento. Amém? Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela nossa vida. Amém? E que você ore junto comigo. Dê fruto que mostre arrependimento. Seja luz, seja sal. Em favor da sua própria vida, em favor da vida das outras pessoas, quem sabe da sua própria família, dos seus familiares. Que assim como através de Jonas, uma grande cidade se arrependeu e não foi destruída, quem sabe assim seja em nossas vidas e através de nossas vidas outras pessoas também sejam salvas. Nossa família, nossos familiares, nossos conhecidos, pessoas que a gente nem consegue imaginar. Amém? Que a nossa vida seja luz, que a nossa vida seja sal, que a nossa vida seja instrumento de Deus. Amém? Eu vou orar pela sua vida, eu vou orar pela nossa vida. Amém? Então ore comigo. Senhor Deus Pai, eu te apresento a nossa vida. Pai,
O Senhor é Deus misericordioso, Deus Pai. E eu quero orar, Deus Pai, em favor das nossas vidas, em favor da minha vida, em favor daqueles que estão me ouvindo. Pai, a tua palavra, Senhor, é inspirada pelo Senhor e é útil, Deus Pai, para o ensino, para a repreensão e para a correção. Deus Pai, eu te peço, Senhor. Há muitos aqui estão, Senhor, que necessitam ser perdoados pelo Senhor, Deus Pai. Que o Senhor, Deus Pai, possa perdoar eles e que eles, Deus Pai, venham dar frutos que de fato mostrem arrependimento, que eles venham dar frutos de arrependimento. Deus, através da tua graça e da tua misericórdia, por meio da tua palavra, Deus Pai, dos teus filhos, nos repreende, Deus Pai, e nos corrige, Deus Pai, por amor, Deus Pai, por amor ao teu nome, por amor às nossas vidas. Deus Pai, nos repreende e nos corrige, para que andemos, papai, na luz do Senhor, para que andemos, papai, na luz da tua palavra, para que sejamos, Deus Pai, filhos, servos e trabalhadores agradáveis ao Senhor, Deus Pai. Papai, nos repreende e nos corrige, Senhor, para que não venhamos andar, Deus Pai, em caminhos desagradáveis ao Senhor, para que, papai, não venhamos, papai, perder, Deus Pai, a intimidade, a conexão com o Senhor, Deus Pai. Oh, Deus Pai, que possamos dar fruto de arrependimento, que o Senhor, Deus Pai, através da tua graça e da tua misericórdia, possa nos repreender e também nos corrigir, Deus Pai, e nos levar, Deus Pai, a andar nos caminhos do Senhor, Deus Pai, dando frutos de arrependimento, Senhor, tendo um coração, papai, agradável ao Senhor, uma mente agradável ao Senhor. Oh, Deus Pai, ensina-nos, ó Deus Pai, por meio da tua palavra, Deus Pai. Fala conosco, Deus Pai. Continua, Senhor, nos advertindo, nos corrigindo, Deus Pai. Que essa palavra, Deus Pai, venha permanecer no nosso coração e venha dar resultado, papai. Eu entrego, Deus Pai, as nossas vidas, Deus Pai, em tuas mãos. Lhe peço a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Oh, Deus Pai, grande é o Senhor, grande é o teu nome. Te apresento, Deus Pai, as nossas vidas, Deus Pai. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou ficando por aqui. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração e medite nessa palavra. Medite nessa palavra. Amém? Amém. Então.